Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estava com saudade dos irmãos, de estar novamente encarregado de trazer a palavra do Senhor. Sabemos que a nossa igreja é uma igreja séria com a palavra, com a doutrina, e eu fico lisonjeado de saber que a igreja confia em mim, tem me ajudado no seminário, e isso é para glorificar a Deus. Queria pedir aos irmãos que abrissem no primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Vou fazer diferente dessa vez, devido o texto ser um pouco extenso. Nós vamos lendo um de cada vez e aplicando em nossas vidas. Como foi dito pela manhã, que a mensagem ela não é apenas a passar o conhecimento, mas ela deve ser aplicada em nossas vidas. A nossa fé ela é uma fé prática. E hoje, nós vamos falar de fé, analisando a história de Elias. A mensagem que a segunda igreja tem de cor, eu tenho certeza que é que o justo viverá da fé. E o tema dessa mensagem é Elias, o justo que viveu da fé. Quando pensamos em fé, lembramos da galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Só que o personagem que eu escolhi para tratar sobre fé, ele não se encontra lá, mas ele é um grande exemplo para nós. E devemos entender que fé, ela não é um ato isolado, cometido uma vez apenas, mas ela é um modo de vida. No versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Meus irmãos, nesses versículos que está diante de nós vamos ver em 4 oportunidades a demonstração de fé do profeta Elias. E a primeira se encontra no versículo 1, que é profetizar contra o rei Acabe. A segunda é ser sustentado pelos corvos no Querite. A terceira é ir de Querite até a casa da viúva em Sarepta. E a quarta e última, ser sustentado pela viúva, do versículo 10 ao versículo 16. Nós conhecemos muito a história quando cai fogo do céu. Elias, o profeta que orou para cair fogo do céu. O problema é que o Elias do capítulo 18, ele começa no capítulo 17. Antes de Elias enfrentar os deuses de Baal, ele deveria passar pelo treinamento de fé em Querite, em Sarepta. 2 estágios diferentes. E nós vamos seguir esses 2 estágios de treinamento de fé de Elias. E quem era Elias? Da onde surgiu Elias? Qual o tempo que ele vivia? Elias, ele foi um profeta de Israel, viveu durante os dias de Acabe, rei do norte, durante 21 anos, entre os anos de 871 a 853 a.C. Homem de Deus, temente, confiante, mas simples. E nós vemos isso quando o autor relata a sua cidade local. Repare que começa diferente. Quando nós vemos a genealogia da Bíblia, vem filho de, neto de. Em Elias, não é isso. Porque o autor quer demonstrar a humildade. O autor quer mostrar a cidade que Elias nasceu e vivia. Tisbe ou Tisbé era um lugar pequeno e pouco conhecido. Se você for na geografia bíblica, você não encontra esse lugar. É mais ou menos, trazendo para os dias de hoje, Ilhas Maurício. Quem já ouviu falar de Ilhas Maurício? Ou Quirimate. São 2 países desconhecidos. Era mais ou menos isso que era a cidade do profeta Elias. E aqui, meus irmãos, eu já vejo uma aplicação magnífica enquanto eu estava preparando esse sermão. Que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele chama um profeta de origem desconhecida para fazer seu poder conhecido. E hoje nós valorizamos o título. Um pecado herdado da Igreja Católica.
Não, você aqui é um bispo, você é o apóstolo, então você merece a oportunidade. Você tem popularidade, você tem fama, então eu vou ficar aqui perto de você. Só vou na igreja se for o pastor que vai pregar. E Deus olha para a gente com essa história do profeta Elias. Homem que não tinha a sua origem conhecida. Deus está trabalhando a humildade para as nossas vidas. Continuando, que Deus escolheu o improvável. Deus poderia chamar qualquer profeta da melhor casa dos levitas e tudo mais, mas Deus escolheu de uma origem desconhecida. Porque Deus, Ele capacita quem Ele escolhe. Deus, Ele não olha a popularidade. Ele simplesmente escolhe de acordo com o beneplácito da sua vontade. E se Deus chamou eu e você para uma missão, Deus irá nos capacitar. Não sei qual é a sua missão, mas eu tenho certeza que nessa caminhada de fé, Deus tem falado diretamente em seu coração. Eu quero que você faça isso. E não fique pensando, mas eu não tenho nada para oferecer, eu sou tímido, eu tenho vergonha, não tenho experiência nessa área. C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, ele vai dizer que Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Deus não quer nada de você, Ele simplesmente quer você. Os trabalhadores são pouco na seara. Os trabalhadores são pouco. Devemos ter prontidão para servir a Deus. O mesmo Deus que nós cantamos, o mesmo Deus que nós louvamos, deve ter esse amor para servir também. A nossa fé, ela deve ser compartilhada. Deus, Ele poderia simplesmente, com todo o seu poder, salvar todas as pessoas sem precisar de nós. Mas Deus, Ele escolheu o meio para sermos canal de bênção na vida dos outros. E nós devemos ter isso em mente. E o primeiro teste de fé que eu falei no início, a profecia. O cenário de Israel espiritualmente era uma devastação. As leis de Moisés eram totalmente esquecidas e tudo aquilo que não foi esquecido pelo povo foi distorcido. O povo, ele adulterou contra Deus, se casando com Baal, tendo as mesmas práticas idólatras dos povos vizinhos incrédulos. E a profecia, meus irmãos, que se encontra na parte B, do versículo 1, fala assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá orvalho, nem chuva, senão por meio da minha palavra. A profecia era uma disciplina para o povo. A chuva era fundamental para Israel, porque era uma sociedade agrícola, ela dependia da agricultura e dependia da chuva. Porém, tem algo que está oculto nesse texto. É que o povo estava com Baal, o povo tinha abandonado Deus e estava adorando Baal. E Baal era o Deus da fertilidade e o Deus da chuva. Era mais ou menos se Deus estivesse falando assim: vocês querem viver com Baal, certo? Vocês acreditam em Baal. Ore para ele, então. Ore para Baal fazer chover. Eu estou falando que não vai chover, mas vocês estão com Baal, ore para Baal para fazer chover. Eu aprendo aqui que Deus deixou eles a Baal. E o castigo, a ausência de Deus, já é um castigo terrível. Se nós não estamos ajuntando para Deus, nós já somos inimigos de Deus. E no versículo 2, até o versículo 7, nós vamos ver o primeiro treinamento de fé, em Querite. Deus manda Elias para o Querite, para se esconder de Acabe e Jezabel. E diz assim o versículo 2: depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Querite, meus irmãos, significa cortando ou deixar a madeira no corte. Deus estava moldando Elias no Querite. Deus mandou Elias para o Querite para mostrar a Elias que ele dependia do Senhor. Que essa batalha contra Baal não era de Elias. Elias era apenas um instrumento, a batalha era do Senhor. E por isso Deus manda ele fugir para Querite, para se esconder de Acabe e Jezabel, mas também manda Elias para lá para mostrar que Deus estava no controle de tudo. E que o trabalho
contra Baal não era dos dois, era apenas de Deus. A humildade de Elias é algo magnífico que nós devemos aprender. Eu não sei se vocês já viram uma estrela brilhar de dia. Por que a estrela não brilha de dia? Porque tem o sol. E aplicando na passagem bíblica, Deus, Jesus Cristo, é o sol. Não tem como o ser humano brilhar. Não tem como o ser humano brilhar. O justo que vive da fé é humilde, pois não escora a sua força em si mesmo, mas se prende ao Senhor. John Pipe, em seu livro Lutando contra a Incredulidade, ele vai dizer o seguinte: uma fé orgulhosa é uma contradição, tanto quanto um diabo humilde. Se eu tenho uma fé orgulhosa, é a mesma coisa que dizer que o nosso maior inimigo, o diabo, é humilde. É uma contradição, são duas coisas que não batem. É a mesma coisa que eu estar andando, eu colocar uma lâmpada e falar que essa lâmpada escureceu o ambiente. São coisas completamente contraditórias. A nossa fé, o justo que vive da fé, ele é humilde. E o profeta, ele precisava de mais treinamento, em secreto. Em Querite só tinha Elias e Deus. Então, estava no a sós com Deus, Elias ali, podendo meditar, podendo ver o que Deus já fez para ele, ter tirado ele de um lugar desconhecido e ter chamado para profeta. O que estava por vir, no capítulo 18, quando ele confronta Acabe, envolvia diretamente o treinamento do Querite. No Querite, meus irmãos, ele estava sozinho com Deus. Eu aprendi aqui que grandes momentos, avivamentos, começam no a sós com Deus. Começa no Querite, onde só tem você e Deus. Não tem plateia para você ficar inventando, passando maquiagem, se fingindo, hipocrisia. É só você e Deus. Grandes coisas começam no joelho. É por isso que eu gosto muito da consagração. A consagração tem uma média de 10 pessoas, mas são pessoas que sabem que a mudança está no joelho. A mudança, a fé está no Deus que estamos orando. Por isso que tudo que começa, tudo que nós queremos dar um passo para frente, devemos dar um passo para trás. Isso é impedido por causa da nossa ansiedade. Nós queremos as coisas tudo rápido, esquecemos de consultar a Deus. Tudo que nós queremos fazer, por exemplo, uma missão na escola ou uma missão na faculdade, eu quero evangelizar, eu quero cuidar dos órfãos, só vai para frente se começar no seu quarto. Só vai para frente se começar no seu coração. E no versículo 4, meus irmãos, diz assim: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Deus estava mostrando para Elias que o justo vive da fé, não na provisão, mas no provedor. Seria simples Elias acreditar que Deus iria mandar alguns servos. Elias, vou mandar alguns servos aqui para você. Eles vão de dia e de tarde e vão te servir, vão te dar pão, vão te dar água, você não vai morrer de fome. Mas quem eram os garçons? Eram os corvos, os pássaros. Que teste de fé é esse? Elias deu o primeiro passo na escada, sem ver os outros degraus. Isso que é ter fé, meus irmãos. E no versículo 5, o justo que vive da fé, ele obedece. Diz assim a palavra de Deus: Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. E eu reparo que muitas vezes as pessoas dizem que vivem da fé. Mas parece que nada... Eu vivo da fé, mas nada parece dar certo. Parece que a minha fé está morta. Só que não quer obedecer. Muitas vezes não obedecem porque é mais fácil pegar um atalho, porque o caminho principal é difícil. Viver da fé é viver dependendo de Deus. É não ver o caminho, mas confiar no bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Isso sim é viver da fé. E no versículo 6, mostra a fidelidade de Deus. Deus disse no capítulo 4 que os corvos iriam sustentar Elias. E o versículo 6 diz o seguinte: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir.
Se Ele falou que vai te sustentar, Ele vai te sustentar. Mesmo que os nossos pais nos abandonem, Deus não nos abandonará. Mesmo que uma mãe de colo esqueça de amamentar o seu filho, Deus não esquece da sua promessa. Deus não esqueceu de nós. Isaías 40 vai dizer que todas as estrelas estão contadas e são chamadas pelo nome. Imagine nós, a principal criação de Deus, feitos à imagem e semelhança. Se Ele cuida assim das estrelas, não cuidará de nós? Onde a nossa fé está depositada? Nossa fé não está depositada em ídolos de madeira. Nossa fé está depositada num Deus vivo. Nosso Deus, Ele é vivo. Ele cuida de nós. E no versículo 7, o riacho seca. A fonte aonde Elias estava sendo sustentado seca. Eu imagino o que Elias pensou nesse momento. Deus mandou eu vir para Querite para eu morrer agora. Não. Deus não se esqueceu de Elias. E aqui eu aprendo que quando o nosso riacho seca, a primeira coisa que nós devemos entender é que o riacho de Deus não seca nunca. O riacho de Deus é perene. Mesmo que as circunstâncias digam que acabou, é o céu que manda. É Deus que tem a última palavra. E a segunda coisa é que Deus tem um propósito quando o nosso riacho seca. É interessante nós vermos a história de nossas vidas. Não sei se vocês já repararam, os artistas de rua que fazem obras de arte magníficas. Teve uma vez que eu estava em Copacabana e eu vi uma pessoa fazendo um castelo de areia. É algo magnífico, mas se você vê ele no início do trabalho, você vai falar, que é esse negócio de areia aqui amontoado? Que vai sair daqui? Mas quando você olha a obra de arte toda, aquele pedaço que você viu que não tinha nada, passou a ter efeito. Passou a ter sentido. E é isso que Deus faz conosco. O sofrimento, às vezes, é um traço, que quando estiver a obra toda completa, ela dará sentido ao nosso sofrimento. Nossa mente, ela é uma mente limitada. Nós devemos entender isso. Deus já está no futuro. Ele é o futuro. Ele sabe do que está fazendo. E outra coisa que eu vejo é que o sofrimento é parte crucial da pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus, ela envolve o sofrimento. Vocês sabem como se compõe, como é visto o arco-íris? O arco-íris, na maioria das vezes, é uma chuva muito forte e depois vem um sol, céu limpinho e o arco-íris lá. A nossa alma, ela não teria um arco-íris se os nossos olhos não tivessem lágrimas. As lágrimas são precisas para o arco-íris fazer sentido, para o arco-íris existir. E na vida de Elias, meus irmãos, era plano de Deus a água ter secado no riacho, porque ele precisava passar para o segundo treinamento, e era ser sustentado pela viúva em Sarepta. Mas até para ir para a segunda fase do treinamento de fé, ele precisava ter fé. A transição de Querite até Sarepta era uma distância de aproximadamente 160 quilômetros. É mais ou menos de Paraty até a rodoviária Novo Rio. Imagine isso numa época sem carro. 160 quilômetros, de Paraty até a Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro. E coloque ainda mais um peso. O rosto de Elias estava estampado em toda a cidade, em todo o império. Acabe estava procurando Elias. E nós vemos esse ódio grande de Acabe no capítulo 18, no versículo 17. Diz assim, quando Acabe viu Elias, disse-lhes, és tu, ó perturbador de Israel. Olha o ódio de Acabe procurando Elias. Então, até a transição de uma fase para outra, de uma cidade para outra, ele precisava ter fé. Ele precisava ter fé que Deus estava cuidando ele nesse caminho todo de 160 quilômetros. Versículo 8 e versículo 9. Então, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, levanta-te
vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Querite significava uma madeira no corte certo, uma madeira moldada. E Sarepta significa ser refinado. Deus tinha moldado Elias, mas Elias precisava ser refinado. E é interessante que na parte B do versículo 9 vai dizer: ordenei ali a uma viúva que te sustente. Naquela época, as viúvas eram ajudadas, elas não ajudavam, elas eram ajudadas. Deus mandou Elias para o inesperado para testar a sua fé novamente. Era como se Deus tivesse mandado Elias para uma padaria, mas não tivesse pão. É uma sensação horrível, você ir para um lugar e não ter aquilo que estão te prometendo. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de futebol. E quando as pessoas chamavam para jogar futebol e não tinha bola, era uma sensação horrível. Nem me chamasse. Era a mesma sensação que Elias sentiu. Uma sensação: Deus, o Senhor me mandou para uma viúva me sustentar? Uma viúva que ela precisa da minha ajuda? Ela vai me sustentar? E nós vamos ver o que Deus fez na casa da viúva. Versículo 10. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-los para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Versículo 13. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze como dizeste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o fará para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que me chamou a atenção aqui foi esse não temas de Elias. Quando ele fala para a viúva, não temas. Elias já havia passado pelo primeiro estágio de treinamento de fé. E quando chega na casa da viúva, ele já não vê mais a farinha no pote. Ele vê além, ele vê a provisão. Ele vê que Deus pode transformar uma areia em farinha. Ele já tinha experimentado o cuidado de Deus e viu que a falta de azeite e de farinha na panela não era nada para o Deus que tudo pode, para o verdadeiro Deus de Israel. O justo que vive da fé, ele não olha as circunstâncias, ele olha para o Criador. Nada é impossível para ele. E no versículo 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. Olha o milagre de Deus. Só tinha comida para 2. E só tinha comida para um dia. Mas no versículo 15 mostra que até Elias fez parte da refeição e essa comida durou até o dia da chuva. Durante 3 anos, a farinha não se acabou. E o azeite na botija também não se acabou. E o que eu aprendo aqui no versículo 15, meus irmãos, é que a fé, ela é compartilhada. A fé de Elias, ela é transmitida para a mulher. Olha o contraste do versículo 12 para esse. No versículo 12, ela responde que não tinha pão e não tinha farinha para poder preparar para Elias um alimento. Só que no versículo 15, como nós aprendemos antes, que o justo que vive da fé, ele obedece, essa mulher obedeceu. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. O justo que vive da fé, ele influencia quem está ao seu redor. Charles Swindoll, que escreveu uma biografia sobre Elias, ele vai dizer o seguinte: se você já vive da fé, não se conforte nisso. Compartilhe essa fé.
pois Deus usa a fé para reacender fé. E no versículo 16, a farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Ainda que os celeiros aqui de baixo se esgotem, o de Deus continua cheio. E concluindo, Elias viveu da fé, não com a boca, mas com a vida. Ele experimentou andar com Deus. Imagine você num circo, num show, aquelas pessoas ficam andando numa cordinha fininha lá em cima, com um carrinho de mão. E você vê que aquela pessoa, aquele malabarista, ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele te pergunta assim, você acredita que eu consigo atravessar empurrando um carrinho de mão até o outro lado do círculo? Você vendo que ele é muito bom, nunca aconteceu nada de grave, você fala, sim, eu acredito que você consegue atravessar. E imagine que esse artista fale para você, então suba no carrinho. Será que iríamos acreditar que ele conseguiria chegar quando nós estávamos no carrinho? É a mesma coisa com Deus. É muito fácil dizer que o justo vive da fé, mas é difícil viver verdadeiramente da fé. Na jornada cristã, meus irmãos, que vai da fé até a maturidade, todos os caminhos passam pelo Querite e por Sarepta. Como está a sua fé? Deus mostra os propósitos do Querite e de Sarepta no tempo certo. Descanse no Senhor, porque Ele cuida de nós. Jó vai dizer que eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará sobre a terra. O justo que vive da fé, ele mantém os seus olhos no Redentor e se alegra nele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, eu ainda me alegrarei no Senhor. Mas precisamos entender também que muitas coisas são mistérios de Deus. Muitas coisas a nossa mente não consegue entender. Mas eu sei que mesmo quando parece que Deus está ausente, parece que Deus não está respondendo, o justo que vive de fato da fé, ele encontra paz, mesmo no mistério. Pois sabe que sua vida não pertence a si mesmo, mas pertence ao Deus trino, eterno e imutável. Que Deus seja louvado em nome de Jesus.